hoje o sistema eleitoral vai ser outro, daqui a um ano, a eleição que tiver, é nesse sistema. Sistema partidário já não decreta. Faça-se um novo sistema partidário. O sistema partidário é uma propriedade emergente da dinâmica eleitoral, que pode emergir ou não, pode se estabilizar ou não. E aí eu acho que a gente tem muitos motivos para investir e trabalhar com afinco no cultivo de sistemas partidários do cantar. A gente tem que trabalhar para cuidar para ele não ser corrupto, e se for corrupto tem que remover? Não, porque ele vai ser corrupto. Porque os sistemas são todos corruptos? Não, não é que eles são corruptos. Eu estou falando, vai ser corrupto, força na barra, num excesso retórico. O que eu estou querendo dizer? Partidos, por definição, exercem a mediação entre o sistema decisório político e interesses na sociedade civil privados. Eles são entidades de direito privado que exercem funções de governo e preenchem posições de governo a partir do resultado eleitoral. Eles são os corretores, por definição, a função deles é exercer a corretagem de interesses privados junto a decisões governamentais. Eles serão obrigatoriamente objeto de assédio por interesses privados, eventualmente fazendo ofertas ilegais. Eles serão assediados por corruptores em qualquer lugar do planeta, em qualquer circunstância histórica. Haverá circunstância em que isso vira o caos. Todo mundo pegando dinheiro, roubalheira para todo lado, tarará. Haverá circunstâncias em que o cara que pega o suborno por fora é relativamente exceção. Quando o cara que pega suborno por fora é mais ou menos exceção, você processa e prende o cara. Quando tem uma roubalheira geral, você tem um problema de organização institucional para fazer. Porque não adianta prender todo mundo. Esse é o meu ponto. Quer dizer, a gente pode se dar o luxo de sair prendendo corrupto por atacado quando as coisas estão muito boas. Isso não é uma recomendação, não é um processo. Mas a minha recomendação é apenas processo. Cada vez. Tem um processo, faz o processo. Tem uma prova, condena. Não tem, não condena. Segue o jogo. Detectou Petrobras? Processa todo mundo que apareceu. Beleza, segue o processo. Faz as recomendações regulatórias de praxe. Coisas com relação a contratos de estatais. Controle de prestação de contas, campanha, o que for. Faz a recomendação. Toca adiante. Eu acho que o sistema de delação premiada, ok, mas a ideia de que você se livra da sua delatando mais outros é ótimo para derrubar a máfia, porque você vai chegar no capo. Mas o sistema político tem uma homologia fundamental para a máfia, ele também é uma rede de interesses e compromissos mútuos. Só que você não quer puxar, porque a máfia você quer desbaratar. A teia de compromissos que constitui a tessitura de um sistema político, você não deveria querer desbaratar. Porque o que vem em lugar é pior. A máfia é uma estrutura de poder paralelo. O sistema que comete crime, mata as pessoas, etc, etc. Talvez o sistema político seja isso também. Eu brinco muito nisso, no poder político como crime organizado. Crime organizado. Organizado ao ponto de estar constitucionalizado, etc, etc. Mas ele é uma teia de compromissos também. Se eu simplesmente puxo, quando tem compromisso com o outro, puxa outro, puxa outro, puxa outro, puxa outro. Não vai acabar não. Sobretudo se eu me permito uma interpretação lata do que é corrupção e suspendo o benefício da dúvida em casos que não há prova voando na cara. O sujeito começa a processar como prova até doação legal. Não vai parar. Todo mundo vai ser corrupto, sem nenhuma exceção. Então é preciso direitos individuais. Direitos e garantias individuais é fundamental. Combate à corrupção, indispensável. Função do Estado. Se tem Estado de Direito, tem que ter combate à corrupção. Por quê? Porque haverá corrupção. Se tem programa de computador, tem que ter programa antivírus. Por quê? Porque vai ter vírus. Se eu tenho um procedimento legal, eu tenho que ter a vigilância em cima disso, o controle, porque haverá gente burlando. Pô, isso é extirpável. Isso é, eu vou aperfeiçoando o controle.
Esse é o ponto. Agora, quando eu vejo uma operação, um crackdown, eu interpreto isso politicamente. Em qualquer lugar. O general deu um golpe no Paquistão. Descobriu que o governo do primeiro-ministro anterior era corrupto. Claro que ele vai descobrir que o governo do primeiro-ministro anterior era corrupto. Não entende como não. É fácil desqualificar arranjos políticos como corruptos. Por exemplo, às vésperas da remoção do governo do Hamid Karzai no Afeganistão para entrar outro cara, o New York Times começou a publicar um monte de editorial reclamando quanto era corrupto o governo do Hamid Karzai no Cabul. Caramba, alguém consegue imaginar um governo não corrupto nas condições do governo do Hamid Karzai no Afeganistão, lutando contra o Talibã, instalado pelos americanos? Como é que ele vai se apoiar se ele não comprar apoio? Como é que o Hamid Karzai vai evitar ser assassinado se ele não subornar os chefes? Você só pode ter esperança de ter algum outro mecanismo de apoio que não seja a pura compra com enorme grau de estabilidade institucional. Não faz sentido a ideia de que não é que a corrupção é o seguinte: existe um sistema político normal e de repente ele se torna corrupto. À medida que o sistema institucionaliza, o repertório de ações consideradas corruptas vai aumentando. Num esquema pré-democrático, você tem alguém que manda e outros que obedecem. E o que manda compra o apoio dos demais com o recurso que ele tiver à mão. E isso vai parecer normal. Aí, à medida que a gente troca o regime, cria uma Constituição liberal democrática e atribui direitos universais, aquelas práticas que eram normais antes deixam de ser normais. Assim, por exemplo, no meio do escândalo da carne, nem sei em que pé que está aquilo agora, mas teve uma notinha num jornal de Belo Horizonte que foi uma delícia, que era assim, uma pessoa de alta sociedade em Belo Horizonte, com a família ligada a frigoríficos, falando: ué, que gozado, né? Agora estão falando aí de suborno para fiscais, etc. Nos anos 70, quando eu era criança, quando eu comecei a trabalhar com isso, que agora já tinha afastado, quem pagava o fiscal, quem pagava o salário do fiscal eram os frigoríficos, e todo mundo achava normal. Era a regra vigente. Quem paga o salário fiscal para garantir, tem que ter fiscalização, mas não tem dinheiro para pagar. Então eu vou fazer o seguinte: o salário é pago pelo frigorífico fiscalizado. Ponto. Agora, bom, tem uma fiscalização. Óbvio que isso é inaceitável, mas era a regra vigente nos anos 70. Agora, isso é inaceitável. Até os anos 90, não apenas políticos podiam ganhar presentes de industriais, da indústria, por exemplo, ganhar carro, etc. Mas quem dava um presente para um parlamentar no Bundestag alemão, descontava no imposto de renda. Eu estava contribuindo para subsídio ao exercício da função parlamentar. Você dava um carro de luxo, a Audi dava um carro de luxo para um deputado e descontava no imposto de renda, até 25 anos atrás. Claro, você tem que ir apertando os parafusos, isso não é mais a regra na Alemanha. Mas essa tessitura é promíscua. E é por racionalização que você vai tirando as coisas, os arranjos espúrios do lugar. No nosso caso, era peculiarmente gritante por causa das distorções do mercado de financiamento. Tá? Então, as responsabilidades, no meu gosto, acho que os políticos, aquilo que eu insisto naquele dia, os políticos são endógenos. Os políticos são elo fraco. Os políticos estão fazendo merda. Beleza, se o jogo estiver bem arrumado, eles perdem a eleição. Mas eu estou perdendo porque estou se protegendo. Mas em boa medida que você tem uma regra de financiamento operando errado. Agora, eu acho que do ponto de vista institucional, algumas coisas faltaram. Que vai ter, eventualmente, algum juiz de primeira instância realizando a fantasia de sua vida, que vai limpar o país, etc., é quase inevitável. É saudável que esse tipo de aspiração exista por aí. Mas o sistema tem que ter salvaguardas para isso. E quem tem a função de fazer isso? O Supremo. O Supremo faltou com o seu dever. O Supremo é, acima de tudo, o Tribunal Constitucional, e eu entendo que ele priorizou sua função de Tribunal de última instância sobre sua função de Tribunal Constitucional de garantir a estabilidade das instituições. A imprensa
também botou fogo no circo. A imprensa se comportou de maneira leviana e unilateral na cobertura dessa conversa toda. Ela fulanizou, moralizou, tratou o tempo todo como coisa de prender bandido e pronto, e é mais complicado do que isso. Isso está assim desde o mensalão. Desde o mensalão, que quando alguém falava em reforma política, em função do mensalão, a imprensa dava uma barragem falando, cortina de fumaça, agora é hora de prender corrupto e depois a gente conversa sobre isso. Então, na verdade, a conversa da reforma das regras eleitorais é uma conversa estritamente dos políticos, sempre tratada como manobra diversionista e cortina de fumaça desqualificada por nós todos. E aí a gente ficou andando em círculos esses 15 anos. Quando tinha protagonistas do sistema político tentando conversar para fazer andar de outra direção, mas a conversa não amadurecia, em parte porque a gente se recusava a participar. E a imprensa também, tudo que saía, até hoje ela faz isso, não importa o que saia, pode ser A ou pode ser anti-A, ela trata como... Tem um episódio ótimo do Marcos Pestana, deputado do PSDB de Minas, que ele me contou, cercado, ele trabalhou em comissões de reforma política várias vezes. E no ano passado ainda, na última, teve um dia que ele estava, aquela coisa, você está no canto da câmera de uma parede qualquer, com um monte de holofote, microfone na sua boca, respondendo um monte de perguntas, todas agressivas. Se o financiamento é privado, é porque para ficar ao sabor das empresas. Se o financiamento é público, é para poder pegar dinheiro do orçamento. Se é distrital, é para favorecer o rincão. Se é proporcional, é para poder... Lista fechada, é para partido poder mandar. Tudo é do mal. Tudo é sacanagem. Então ele estava lá sempre na defensiva, todas as perguntas muito agressivas, ele na defensiva, pá. Desligaram a luz e falou, pessoal, na boa, o que vocês querem? O que se sair daqui, vocês vão falar, até que enfim, saiu alguma coisa boa. Silêncio. Na verdade não tem nada, eles não estão pensando sobre efeito, eles não estão discutindo. Eles têm um framing já pré-dado. O que quer que saia é para bater. Acompanhar o Congresso é entender qual é a sacanagem de má fé que orienta aquela proposta. Ponto. Não pode ser uma proposta ou ser o oposto. Entendê-la é explicitar a roubalheira por trás. Aí não tem jeito. É impossível aprovar, conseguir maioria em qualquer plenário, em regra eleitoral, se toda regra que for proposta fosse enquadrada no tipo, qual é a sacanagem desses caras? Se a proposta é do Congresso, tem que ser sacanagem. Olha, a reforma eleitoral vai ter vindo do Congresso, não vai vir de lugar nenhum. Então, estamos parados há 15 anos, embora aparentemente o sistema tenha um pouco apreço de todo mundo. Onde é que ele tem apreço? Na ciência política. E a gente ajudou a interditar, porque a gente também não entrou. Então, desculpa, eu estou monopolizando isso aqui. Deixa eu ir ao Tiago. Eu acompanho, eu concordo totalmente com você que se essa ascensão do Bolsonaro não desandar completamente, eventualmente num colapso, numa crise institucional mais grave, eventualmente via a eventual impugnação do MST, do PT, sim, nos empurra rumo ao caos, né? Concordo. Como é que isso poderia se dar? Talvez o Congresso lavar as mãos, você caça os mandatos de quem tiver do PT e segue, igual se fez com o PCB em 47. Só que o PCB era muito menos gente. Eu acho que algo que acho que torna isso improvável, a agenda mais agressiva, é o fato não apenas do PT ter 4 governos de Estado, mas mais do que isso, o PT tem 4 governos de Estado no Nordeste, mas ele participa do governo em todos os 9 estados do Nordeste. E apoiou também o Helder Barbalho no Pará. Ele provavelmente participará da coalizão dele. Então, é um partido que é parte da coalizão de governo em todo o Nordeste, mais o Pará. Isso não é trivial do ponto de vista de simplesmente estar fora. Risca fora
opera. Esse é o tipo da coisa, empurrar na guerra civil. Né? É sempre difícil de imaginar isso acontecendo, mas se eu fosse militar do alto comando, eu me preocuparia em evitar que isso acontecesse. Peraí, né? Vou brincar com a integridade territorial. Né? Então, mas enfim, isso que eu não quero dizer que isso vai acontecer, eu não acho que vai acontecer. A questão é que eu não durmo inteiramente tranquilo, achando que a gente tem todas as salvaguardas no lugar. Né? Mas se esse cenário de decomposição catastrófica não acontece, eu acho que sim, é bem possível que, caso o jogo continue até 22, né, eu acho que tende a continuar, falando sério, né? E, enfim, se a economia começa a crescer em algum momento, mantém o calendário eleitoral 22, e a gente volta com um tipo de normalidade a partir de 22, por aí, é bem possível que a gente acabe produzindo, caso também a gente consiga algum arranjo para deter a fragmentação crescente partidária, sim, uma eventual polarização entre um PT e algo com um perfil análogo ao PSL pode ser mais construtivo a longo prazo, embora a gente não goste da cara do bebê, como fala. É um tipo de plataforma mais autoritária, mais obscurantista, mais conservadora, que não é o que a gente costuma votar, mas sim pode produzir um sistema mais enraizado, em que você tenha uma polarização um pouco mais equilibrada. Talvez parte do problema no jogo anterior, que explica a radicalização em 14, pode ser uma sensação, caramba, você não consegue ganhar nem da Dilma, aí só chutando o pau da barraca, entendeu? Aquela coisa, talvez se tivesse uma polarização muito enviesada a favor do PT, né? Com o PSDB com dificuldade de entrar na base da pirâmide. E aí você tem uma polarização instável em que uma das partes começa a achar que não vai ganhar nunca, e aí a propensão ao risco começa a aumentar. Né? Pode ser o DN, né, nos anos 50 e 60, e pode ter se manifestado em certo momento. Não recriminaria especificamente o PSDB, de modo geral, como partido, mas não é certa a oposição ao petismo começou a olhar com naturalidade crescente uma ação mais dura, porque aparentemente, nas mesmas condições desfavoráveis de 14, a Dilma acaba ganhando de novo, e isso fica encorajador. E ela estava vulnerável porque a economia de fato tinha parado, e isso é importante. O que acontece é que Lula é protegido em 2005, 2006, a popularidade dele estava boa, e Dilma oscilou. Então acho que acho que essa interação é parte da coisa. Agora, com o deslocamento produzido, agora que houve o precedente, mesmo que não seja o PSL, que nesse momento é difícil dizer o que ele é, né, talvez venha a ser, antes mais do que o PSL, um PRB da vida se torne parece mais poderoso, mais organizado, vinculado ao Edir Macedo, ao Record, etc. Parece que tem um dispositivo de poder, mas só está montando a faculdade deles, vão formar os cientistas políticos deles e tal. A escola com partido mesmo, oficial, como mantenedor. E aí, enfim, isso parece ter uma resiliência potencial maior. Acho que talvez venha a ser por onde o jogo opera. E na medida em que talvez as partes num jogo como esse se percebam como competidores como contendores mais competitivos, talvez o jogo se estabilize por aí, mas entendeu? Totalmente especulativo. Mas enfim, é isso, pessoal. Obrigado. Muito obrigado a presença de todos também, da plateia, obrigado ao professor Bruno, e é isso. Então, até a próxima, até 2019. teremos.